Olá pessoal, hoje vamos falar de alguns exames mais modernos para hipertrofia. Na verdade eu vou falar de uma aquisição que a clínica está fazendo e isso eu achei assim algo muito legal. Só para vocês entenderem, dentro de qualquer área que você vá atuar, o que não pode ser medido não tem como ser melhorado. Isso é um fato. Então, assim, não adianta eu pegar e pensar assim, eu vou fazer um emagrecimento, mas só vendo pelo peso, ou vou fazer uma hipertrofia só medindo o peso da pessoa, o IMC. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, assim, para algo ser melhorado, ele precisa ser medido. Quando a gente fala de hipertrofia, a gente está falando de medidas funcionais de força, como a dinamometria, que vai me dar a quantidade de força que aquela pessoa está conseguindo imprimir. A gente está falando da bioimpedância, que muitas vezes na bioimpedância você tem uma medida mais duplamente indireta do músculo, ou seja, pela eletricidade que passa no corpo, ele vai medindo as águas corporais. E aí ele vai ter aquela questão de que, se a pessoa está um pouco inchada ou algo assim, vai dar a impressão que a pessoa tem mais músculo do que o que ela realmente tem. Eu posso fazer medidas que são medidas, mesmo na academia, né? Teste de um RM, para ver quanto que está melhorando a força, e quando você refaz o teste e vê essa questão de melhora. Tudo isso existe, mas nada disso é tão direto. Existem várias outras formas de medir, mas nada se apresentou tão direto de uso em consultório quanto o que eu vou falar de agora em diante. Veja só, a função do médico, a medicina por muito tempo, ela se torna um pouco estatística, um pouco empírica, muitas vezes dentro da medicina, e eu posso falar aqui da saúde de uma forma geral, a gente utiliza artigos científicos que vão nos dar uma ideia de algo, se está adequado ou não, se estamos indo no caminho certo ou não. Mas uma paciente que mostrava estar no caminho certo me trouxe uma grande dúvida se às vezes a gente está conduzindo a medicina de forma correta. E eu vou contar um pouco desse caso aqui. Bom, mas qual é esse aparelho? O Bodymetrics é um aparelho validado em vários países. Ele é considerado o segundo melhor exame hoje, depois do DEXA, para ver o percentual de gordura. Então, até mesmo a bioimpedância que eu tenho, que é extremamente moderna, ele está à frente porque ele é uma medida direta. Ele vê a musculatura, ele vê a espessura do músculo, a espessura da gordura, é uma medida direta. Mais do que isso, ele faz uma análise da qualidade muscular. Muitas vezes a gente acha assim, a pessoa está ganhando músculo. Não, às vezes ela está ganhando gordura dentro do músculo, e isso a gente consegue visualizar nesse aparelho. Fora que é um aparelho que já está autorizado para uso no Brasil. Como que funciona o ultrassom? O ultrassom nada mais é do que uma onda sonora emitida por um probe, por um equipamento, e ele passa pelo tecido gorduroso muscular, bate no músculo e volta. E quando ele volta trazendo uma imagem dizendo quanto que tem de espessura cada um desses tecidos. E através disso eu tenho uma medida muito mais direta. Esse daqui é o Bodymetrics. Olha que coisa incrível, essa paciente na primeira avaliação com 110 quilos, tinha aí a gente vê a área, que é uma área ligada a toda a musculatura dela, uma área até razoável. Em 3 meses ela eliminou 10 quilos, né? A gente faz um processo de eliminar peso de forma saudável, nada de loucura que danifique a saúde. E nesse processo, aparentemente, ela estava indo muito bem, mas olha quanta gordura tem ali. A partir desse momento que foi visto essa imagem, nós modificamos o treinamento dela e a alimentação. Modificamos, você consegue orientar o melhor treinamento e a melhor alimentação. E olha o que aconteceu 2 meses depois.
foi para 97 quilos com muito mais saúde. Bom, então assim, isso é algo muito, muito interessante. Quando a gente vai tratar de uma pessoa que quer, por exemplo, hipertrofia, ou que ela quer eliminar o peso de uma forma saudável, a pessoa fala assim, poxa, eu quero realmente ter um resultado de ganho muscular mais satisfatório na forma de ganho de muscular e saúde, é um resultado assim magnífico dentro da medicina. E esse exame ele traz diversas vantagens. Que não precisa de preparo. Né? Então, quando você vai fazer alguns exames, algumas coisas, você tem que fazer um preparo antes. Não tem interferência do sono, água corporal, cafeína, ciclo menstrual. Isso tudo não tem interferência. É uma medida real, é uma medida verdadeira. Eu não estou usando uma bioimpedância que faz uma medida, às vezes, duplamente indireta. Eu consigo fazer a análise da gordura abdominal de uma forma muito mais eficaz, que é o chamado Deep Fat, que é você analisar aquilo que vai trazer risco de diabetes, síndrome metabólica, atuar para a pessoa perder essa gordura, até mesmo ver se a pessoa está tendo resposta ou não às medidas estéticas de perda de gordura. E ele pode ser feito em gestante, portador de marca-passo, né, que não está aí, mas também pode ser feito, coisa que a bioimpedância ela não pode ser feita. Veja, quando a gente vê se algo é bom, se ele deve ser seguido ou não, você vai ver quem faz. E você vê diversos times da NBA utilizam essa medida para orientar o treinamento dos seus jogadores. E não só eles, mas quando você fala do futebol americano, que é uma das coisas que mais capitaliza no mundo, um dos esportes, digamos assim, que mais gera lucro para os times, eles investem pesado em utilizar o Body Metrics. E isso é uma coisa bem interessante. Há uma tendência no mundo das pessoas fazerem sim essas medidas mais diretas. Tá? Agora, é para todo mundo? Não é uma coisa assim, eu quero ficar fazendo meu Body Metrics à toa. Não. Se você é idoso, ele é muito legal porque ele vai fazer a medida da chamada sarcopenia, que é a perda muscular que se dá com o passar dos anos. A sarcopenia, ela envolve risco não só a quantidade, mas a qualidade de vida no futuro. Ele é importante para gestantes, tá? Portadores de marca-passo, para quem quer fazer um emagrecimento muito mais saudável, para a gente eliminar a gordura intramuscular, já é aquela pessoa que quer emagrecer, mas também quer fazer atividade física. E quem quer fazer hipertrofia, para ter o resultado é muito melhor. Tá? Inclusive, assim, os educadores físicos fora do país, eles indicam muito fazer as medidas do Body Metrics para mudar todo o macro ciclo daqueles seus clientes, e principalmente para mudar os microciclos, para obter um resultado muito melhor. Porque eles vão percebendo olha, eu estou fazendo esse tipo de treino e não está surtindo efeito. E aí eles vão modificando a partir do Body Metrics. E é uma tendência dos melhores educadores físicos aqui no Brasil também pedirem esse exame. Né? Basicamente era isso que eu queria apresentar. Eu gosto muito dessas modernidades. Eu acho que a gente consegue trazer isso para a realidade. Toda a ciência que traz para a realidade algo benéfico para o paciente, ele é bem-vindo. Né? Não é que nem você às vezes vê numa Fórmula 1 as pessoas colocando algumas coisas no carro que não vão chegar às ruas ou vai demorar muito tempo para chegar às ruas. Não, isso daí é uma tecnologia atual e que já está aí para pronto uso de quem quiser. Agradeço muito o fato de você ter ficado aqui, ouvido isso, e se for interessante para você, dá uma entrada em contato com a gente aqui pelo WhatsApp.